Olá pessoas, chegamos aqui no nosso terceiro vídeo dessa sequência em que a gente fala sobre estratificação social e desigualdade social. Nesse vídeo a gente vai continuar falando sobre a desigualdade social no Brasil, que a gente iniciou no finalzinho ali do vídeo anterior. A gente terminou o vídeo anterior falando sobre as explicações que a gente tinha sobre a desigualdade no Brasil, que eram baseadas principalmente em questões raciais, em determinismos de vários tipos, e a gente chegou à conclusão de que essas explicações eram explicações preconceituosas, que não esclareciam de fato as reais causas da desigualdade no Brasil e o funcionamento dessas desigualdades. A gente vai continuar falando sobre essa questão, e para começar esse vídeo eu vou conversar um pouquinho com vocês sobre um conceito da sociologia, que é o de imaginário coletivo, conceito ou uma categoria, melhor dizendo, que é a de imaginário coletivo. O que é o imaginário coletivo? A gente chama de imaginário coletivo um conjunto de ideias e conceitos baseados em crenças e tradições compartilhadas pelas pessoas de uma sociedade. Então, digamos que uma imaginação coletiva é o que as pessoas, de um modo geral, compartilham, são ideias que as pessoas compartilham de um modo geral. É um pouquinho diferente de senso comum. Senso comum está mais ligado a algumas convicções, algumas ideias pré-estabelecidas na sociedade, ou a ideias sem muito fundamento científico. Quando a gente fala de imaginário coletivo, a gente está falando de uma coisa um pouco mais profunda. São algumas ideias que as pessoas têm, que elas aprendem na sociedade, e elas usam essas ideias para agir dentro da sociedade ou para classificar determinadas coisas dentro da sociedade. Então, dentro desse imaginário coletivo, se colocam muitas vezes, ou são estabelecidas muitas vezes, hierarquias e funções para determinados indivíduos dentro de cada espaço social. Então, esse imaginário coletivo, ele estabelece que determinadas pessoas com determinadas características são mais adequadas para exercer determinadas funções. Então, uma pessoa com certas características serve mais para isso, uma outra pessoa com outras características serve mais para aquilo. Esse imaginário coletivo, então, ele estabelece de forma meio que inconsciente, as pessoas acabam estabelecendo de forma meio que inconsciente determinados padrões, associando determinadas características pessoais a determinadas funções. Esse imaginário coletivo, pessoal, ele acaba exercendo uma função muito importante dentro da estratificação social, porque muito das hierarquias sociais, dos papéis sociais determinados na sociedade tem a ver com esse imaginário coletivo. E a gente pode pensar nesse imaginário coletivo como um exemplo que a gente vai aprofundar um pouco mais ao longo desse vídeo, que é o exemplo da mulher. O imaginário coletivo coloca a mulher como um ser naturalmente mais frágil e inferior ao homem. Portanto, no imaginário coletivo, não é adequado para a mulher exercer funções que exijam força, exercer funções que exijam comando, exercer funções que exijam que ela se imponha, exercer funções que exijam mais raciocínio lógico, raciocínio matemático. Tudo isso é colocado como função masculina, porque o imaginário coletivo pensa a mulher como um ser frágil, dócil, que não lida bem com conflito, um ser mais amoroso, então, que vai passar a mão na cabeça dos funcionários se ela tiver uma função de comando. Então a mulher vai ser vista como inadequada para determinadas funções. Esse imaginário coletivo, mesmo que isso não esteja escrito em nenhum lugar, mesmo que as leis digam o contrário, esse imaginário coletivo vai fazer com que as pessoas se comportem na sociedade tomando isso como verdade. Então, é esse imaginário coletivo que vai fazer com que as mulheres acabem não podendo exercer qualquer trabalho. E as pessoas entendam isso como normal, porque a mulher ela é mais frágil, então certas coisas não é adequado para a mulher. Né? Uma mulher bombeira, uma mulher policial, uma mulher que vai trabalhar numa oficina mecânica, uma mulher que vai trabalhar na construção civil. O imaginário coletivo vai colocar a mulher como incapaz de exercer essas funções. E também o imaginário coletivo vai dizer, bom, se a mulher é mais frágil, é mais fraca, então ela não vai conseguir trabalhar com a mesma eficiência do homem, que é mais
mais forte. Então, se ela fizer o mesmo trabalho que o homem, ela vai fazer esse trabalho com menos eficiência ou com menos qualidade. Então, se ela exercer o mesmo trabalho que o homem, como ela trabalha pior, é normal, é natural que ela ganhe menos. Então, percebam que o imaginário coletivo coloca essas imagens na mente das pessoas, né? E algo assim, que é construído historicamente, socialmente e que vai ficando no subconsciente das pessoas. Então é normal que a mulher não exerça qualquer trabalho, é normal que a mulher ganhe menos para exercer o mesmo trabalho, já que o trabalho dela é pior. Então, é esse imaginário coletivo que vai estabelecer algumas das hierarquias. E no caso da desigualdade de gênero na nossa sociedade, ele está muito ligado justamente a esse imaginário coletivo. Existem outras questões também. O imaginário coletivo mexe também com a questão racial, por exemplo, né? Com a questão étnica. O imaginário coletivo, como a gente vem de uma sociedade escravista, o Brasil tem uma longa trajetória de sociedade escravista, o imaginário coletivo ainda coloca o negro associado ao trabalho pesado, o negro associado ao escravo, o negro associado àquele que tenta ludibriar o seu patrão, o negro como criminoso, o negro como aquele desajustado na sociedade. Então esse imaginário coletivo também vai colocar, o negro não é o cara que vai exercer a função intelectual, o negro é o que vai exercer o trabalho braçal, o negro é aquele que vai para a arte, que vai para a dança, que vai para o esporte, não é o que vai para a ciência, né? Então também se estabelecem papéis sociais com base nesse imaginário coletivo, de pensar no negro como inferior ou como negro não voltado a determinados tipos de trabalho mais intelectual, mas para o trabalho mais braçal, ou já que ele é mais corporal, ele vai para o esporte ou vai para a arte, não vai para a ciência, enfim. Então o imaginário coletivo tem um pouco disso. Da mesma coisa, né, por exemplo, aqui em Uruguaiana a gente não tem uma presença tão forte de asiáticos, mas em São Paulo, por exemplo, tem a coisa do imaginário do descendente de asiático, chinês, japonês, coreano, de ser o cara das exatas. Então, toda pessoa de ascendência asiática vai exercer funções nas exatas. Isso também tem a ver com o imaginário coletivo. E se a gente parar para pensar, esse imaginário coletivo ele estabelece grande parte dos nossos preconceitos. A gente julga a pessoa pela imagem que nós criamos dela. Então, a mulher tem a imagem de frágil. Então, ela vai ser julgada como frágil, mesmo que ela não seja. O negro tem a imagem de ser alguém ligado a atividades corporais e não a atividades intelectuais. Então a gente vai julgar ele dessa forma, mesmo que isso não seja verdade. Ou o homem branco vai ser julgado como forte e inteligente, mesmo que ele não seja. Então é esse imaginário coletivo, ele não é a única causa, mas ele é um fator importante dentro dos preconceitos e das hierarquias sociais que são estabelecidas na sociedade. Aprofundando um pouco a questão da desigualdade de gênero, que é muito forte no Brasil, é importante a gente falar a respeito do machismo. Eu não trabalho com vocês no terceiro ano a questão da relação entre gênero e sociedade, é só uma pinceladinha, isso é mais o conteúdo que eu trabalho com o pessoal do segundo ano em sociologia. Então a gente não vai aprofundar muito essa questão do machismo, feminismo, etc. Mas só para vocês compreenderem, quando a gente fala de machismo, a gente não está falando de uma ideologia ou de um posicionamento político que defende os direitos dos homens. Quando a gente fala de machismo, a gente está falando de uma forma de pensamento presente na sociedade que coloca o homem como superior e, portanto, a mulher inferior. Então, quando a gente fala em machismo, a gente está falando de uma prática recorrente na sociedade que coloca o homem como superior ou como privilegiado em determinadas situações. Então, que diz que o homem pode determinadas coisas e que essas coisas que o homem pode, a mulher não pode. Então, o machismo é um conjunto de práticas e de pensamentos e de preconceitos na sociedade que diz que para o homem é adequado exercer determinadas funções, que certas coisas são só de homem e que a mulher tem que ficar em determinadas outras ocupações, geralmente vistas como inferiores às ocupações masculinas. E é esse machismo presente na sociedade que estabelece uma série de desvantagens para as mulheres. Se no imaginário coletivo está colocado que para exercer um mesmo trabalho o homem sempre vai ser melhor do que a mulher, quem estiver contratando vai preferir contratar o homem. Se ele tem candidatos homens e mulheres, ele vai preferir contratar o homem. Se isso está presente no imaginário, se
está no imaginário coletivo? E aí a gente vai começando, tá, mas no ambiente de trabalho é só o cara não ser idiota, né? Ele está sendo claramente preconceituoso. Mas às vezes, vamos pensar, quando a gente pensa na questão do imaginário coletivo, um professor em sala de aula, se está ali arraigado no pensamento dele, que normalmente, que é normal, que naturalmente as mulheres têm mais dificuldade com ciências exatas do que os homens têm mais facilidade com exatas, e ele é um professor da área de exatas, quando ele vê uma mulher tendo dificuldade, ele não vai dar a mesma atenção ou exigir tanto dela quanto ele exige do menino. Então ele vai olhar para o menino vai ter dificuldade, ele vai pensar, não, ele é homem, ele tem capacidade de ir além. E ele vai olhar para a mulher com a mesma dificuldade e vai pensar, ela é mulher, ela tem dificuldade, então vou aqui só fazer ela atingir o básico, o suficiente para ela conseguir aprender um pouquinho. Não vou exigir dela para ela se desenvolver muito. Então ele vai ter níveis de exigência diferentes e ao longo desse processo de ensino-aprendizagem, ele vai acabar ajudando a desenvolver muito mais o homem do que a mulher. Então percebam que essa coisa da desigualdade, do imaginário coletivo, ele não afeta só quando você chega no mercado de trabalho em situações explícitas de preconceito e de discriminação. Às vezes são coisas muito sutis, como o professor que olha para uma sala de aula, vê um menino com dificuldade de fazer conta e a menina com dificuldade de fazer conta, com o menino ele vai se esforçar mais porque ele acha que o menino tem mais capacidade. Com a menina ele vai se esforçar menos porque como ela tem menos capacidade para aprender, não adianta ele forçar muito. E aí ele vai ajudar o menino a se desenvolver mais do que a menina. Outra coisa que acontece, pessoal, que está no imaginário coletivo: informática, área masculina, administração, área feminina. E a gente tem no nosso campus o curso de informática com muito mais meninos do que meninas e o curso de administração com muito mais meninas do que meninos. Isso faz parte do imaginário coletivo. Associar computador a um pensamento ou um procedimento masculino e a administração a algo feminino, quando na verdade a administração e a informática não tem gênero. Homens e mulheres têm exatamente as mesmas capacidades para exercer igualmente as duas funções. Não tem nada a ver com gênero, com sexo, com aparelho reprodutor, com hormônio. Não tem absolutamente nada a ver. Tanto homens quanto mulheres têm exatamente a mesma capacidade para as duas áreas. Mas o imaginário coletivo desestimula as meninas a irem para a informática. Porque a menina vira e fala assim, eu quero prestar o vestibulinho, quero fazer o processo seletivo para entrar em informática. A família vai falar, mas informática é de menino. Os amigos vão falar, mas a administração tem mais a ver com a sua cara. Mas informática só tem homem lá, você vai ficar no meio de um monte de homem, percebe? Então a própria sociedade vai desestimulando as meninas a ocuparem determinados cargos vistos como masculinos. E em algumas outras áreas também acontece o contrário. Existem áreas que são mais vistas como femininas e aí os meninos são desestimulados a entrar. Mas quando entram, são valorizados. Se a gente pensa, por exemplo, uma área que é vista como muito feminina, né? Se a gente pega na área de saúde, por exemplo, a enfermagem. A enfermagem é vista como uma área mais feminina. Historicamente, sempre foi mais ocupada por mulheres. Então, ela é vista como algo feminino. Mas o menino que diz que vai fazer enfermagem, ele não é desqualificado quando entra. Quando ele entra, todo mundo fala, nossa, que legal, um homem que está fazendo enfermagem, ele se destaca no meio das mulheres e tudo mais. Agora, se ao contrário, por exemplo, uma menina decide fazer engenharia mecânica, e ela entra numa faculdade de engenharia mecânica e ela é a única menina da sala, ela vai ser vista com maus olhos. Ela vai sofrer preconceito, os professores vão pegar no pé. É uma relação diferente. Então, quando a gente fala do machismo estabelecido na sociedade, a gente está falando disso, desse tratamento diferenciado para homens e para mulheres. E isso é uma prática recorrente. Às vezes involuntário, às vezes a pessoa aprendeu dessa forma e nunca se questionou por que ela faz isso. Mas é algo que está presente na nossa sociedade. E quando essa desigualdade de gênero se associa com outros tipos de desigualdade, como a desigualdade de classe, a desigualdade de etnia, ela se acentua. Por exemplo, uma mulher negra, ela vai sofrer ainda mais preconceitos e estigmas e vai ter ainda mais dificuldades na sociedade do que a mulher branca. A mulher branca, em relação ao homem, vai ter problemas. A mulher negra vai ter ainda mais. Então, quando vão se juntando essas outras formas de desigualdade, elas se intensificam. Aqui, pessoal, eu tirei do IBGE. São dados oficiais do Brasil isso aqui, tá?
estruturas econômicas e participação em atividades produtivas e acesso a recursos, ou seja, homens e mulheres no mercado de trabalho. Tempo dedicado ao cuidado de pessoas ou afazeres domésticos. Isso aqui são dados de 2016, que é o último censo que levantou esses dados. Na média, os homens dedicam a trabalhos domésticos 10 horas e meia por semana. As mulheres, em média, 18 horas por semana, 18,1. O que isso quer dizer? Na sociedade brasileira, trabalho doméstico é um trabalho feminino. Os homens dedicam menos tempo ao trabalho doméstico. Isso já tem a ver com o imaginário coletivo. Coisa de casa é da mulher, coisa de fora de casa é do homem. Quando a gente vai para a população branca, entre os homens brancos, essa média diminui só um pouquinho, cai para 10,4 horas. E para as mulheres brancas, diminui um pouquinho também, cai para 17,7. E quando a gente vai para a população preta ou parda, né, para negros e mestiços, aumenta um pouquinho nos homens e aumenta bastante nas mulheres. Então, o que eu estava dizendo, a mulher negra dedica ainda mais tempo para os trabalhos domésticos do que a mulher branca. Tá, mas o que isso quer dizer? Isso quer dizer que essas pessoas, além de trabalharem fora, também têm uma grande jornada de trabalho em casa. Então ela tem o emprego, essas mulheres têm o emprego e quando chegam em casa ainda tem as atividades domésticas, coisa que o homem vai ter menos. Ele vai ter o emprego, vai trabalhar a mesma quantidade de horas fora de casa, mas em casa ele vai ter menos atividades do que a mulher. Então isso significa que somando o trabalho, o emprego, mais a atividade doméstica, a mulher trabalha mais do que o homem. Na média, 8 horas por semana a mais do que o homem a mulher trabalha, somando as atividades domésticas com o emprego fora. E aí vem um dado, isso aqui é um dado também, dados oficiais do governo, IBGE, diferença de rendimentos. Né? De novo, não estou inventando, são dados oficiais do governo, isso aqui é tirado do IBGE. Se vocês entrarem no site do governo, vocês encontram. Isso aqui é do Diretoria Pesquisa, Coordenação e População e Indicadores Sociais. A média dos salários, pega todas as mulheres empregadas no Brasil. A média de salário de todas as mulheres empregadas no Brasil, R$ 1.764. Pega a média de salário de todos os homens empregados no Brasil, R$ 2.306. Aí vocês podem falar assim, professor, mas é porque de repente os homens têm trabalhos que pagam mais do que as mulheres. Pode ser, mas na média, pessoal, a gente tem no mercado de trabalho, mais mulheres do que homens. Se tem mais mulheres do que homens no mercado de trabalho, por que teria mais homens nos postos de comando do que mulheres? E segundo, como a gente vai ver daqui a pouco, para a mesma função, em média, as mulheres ganham menos do que os homens. E isso é ainda mais complicado quando a gente vai para esse dado aqui. Que aí vocês podem falar assim, mas de repente o homem ganha mais do que a mulher porque o homem estudou mais do que a mulher, porque os homens conseguiram. Vamos ver. População de 25 anos ou mais, pessoas com 25 anos de idade ou mais com ensino superior completo. Entre brancos, 20,7% dos homens brancos têm ensino com mais de 25 anos têm ensino superior completo. Entre as mulheres brancas, esse índice é de 23,5%, ou seja, existem mais mulheres com ensino superior do que homens. E aí eu pergunto, se as mulheres estudam mais do que os homens, por que na média salarial elas ganham menos? Se a gente vai para a população preta ou parda, a gente consegue perceber também a diferença das questões raciais, né, no Brasil. Se 20,7% dos homens brancos com mais de 25 anos têm ensino superior, só 7% dos homens negros ou mestiços têm ensino superior completo. E entre as mulheres negras esse índice é de 10,4%. Então, entre as mulheres brancas, é quase 1 a cada 4 mulheres tem ensino superior. Entre as mulheres negras é 1 a cada 5. Aliás, desculpa, 1 a cada 10, aproximadamente. Mas também entre as mulheres negras, também entre os negros, há mais mulheres com ensino superior do que homens. Se as mulheres estudam mais, por que elas ganham menos? Taxa de frequência escolar líquida ajustada. O que isso quer dizer? São as pessoas que estão na série correta para sua idade. Então, a pessoa está no ano correto, quer dizer que ela não repetiu de ano. Ela está na idade correta para aquele ano da escola, né? Ela não repetiu várias vezes ou ficou um tempo sem estudar e voltou. Ela está na idade certa. Entre os homens, 63% dos homens estão na idade adequada para a série que estão cursando. Entre as mulheres, 73%.
73,5%, ou seja, o desempenho escolar das mulheres é superior ao desempenho escolar dos homens. Isso rompe totalmente com a ideia de que o homem é intelectualmente mais capaz do que a mulher, porque as mulheres têm mais sucesso escolar do que os homens. Elas chegam mais ao nível superior e durante a trajetória escolar elas repetem menos de ano. De novo, se o nível de educação das mulheres é melhor do que o dos homens, se na trajetória escolar as mulheres têm notas melhores e têm mais sucesso do que os homens, por que no mercado de trabalho as mulheres ganham menos? Quando a gente vai para a política, pessoal, isso fica ainda mais grave quando a gente vai aqui para a política. Representação política, em 2017, de todos os deputados do Brasil, só 10,5% são mulheres. A cada 10 deputados, uma mulher. E quando a gente vai para as empresas, 60,9% dos cargos de comando, cargos gerenciais, são ocupados por homens, 39,1% ocupados por mulheres. No mundo, isso aqui é no Brasil, tá? No mundo, as mulheres são 23,6% dos deputados nas câmaras de deputados do mundo. Nas assembleias legislativas do mundo, as mulheres são 23,6%. No mundo é baixo esse índice. Se a população mundial tem mais ou menos a mesma quantidade de homens e mulheres, certo, o esperado seria que mais ou menos metade dos parlamentares do mundo fossem mulheres, mas não. Só que no Brasil ainda é abaixo da média mundial. Se a média mundial já é baixa, 23,6%, no Brasil é baixíssimo, 10%. Se a gente vai para prefeituras então, pessoal, de todos os prefeitos do Brasil, menos de 1% são mulheres. E aí eu pergunto para vocês, por que as mulheres não ocupam cargos políticos e não ocupam cargos de decisão nas empresas se elas estudam mais? Teoricamente, se elas estudam mais, elas são mais bem preparadas. O que explica isso, se não um imaginário coletivo que imagina o homem como superior à mulher? Quando a gente vai aqui... Bom, aqui tem outros dados relativos à saúde, que eu recomendo que vocês deem uma olhada com calma depois, mas vejam esses dados. Então, o que explica essa diferença, se não um imaginário que supõe que a mulher é inferior? Quando a gente tem os dados concretos de que, na prática, as mulheres, quando têm as mesmas condições, elas têm o mesmo sucesso ou até ainda mais sucesso do que o homem. Isso na educação é absolutamente claro. Na escola, na universidade, as mulheres têm o mesmo acesso que os homens, têm o mesmo sucesso que os homens. Mas no mercado de trabalho, na política, elas ainda são vistas como inferiores. Outra questão importante quando a gente vai falar de desigualdade social no Brasil é o tema da pobreza. Outro tema importante quando a gente vai falar da desigualdade social no Brasil é o tema da pobreza. Existem muitas definições para pobreza, tá? A que a gente vai usar aqui para essa aula é a seguinte definição. Pobreza é a combinação entre carência de bens e serviços essenciais, como alimentação e moradia, e carência social, que é a exclusão e impossibilidade de um indivíduo se inserir em alguns espaços, como educacionais e parlamentares. Então a definição que a gente está usando de pobreza não é ter pouco dinheiro. A definição que a gente está usando de pobreza é não ter acesso a serviços e ter uma carência social, é não poder se inserir em determinados espaços. Então se a pessoa é a pessoa que não tem acesso a alimentação e moradia dignas e a pessoa que não tem acesso a serviços de saúde, educação, saneamento básico, etc. Que, claro, na sociedade capitalista, ter dinheiro te faz ter acesso a essas coisas e não ter dinheiro dificulta o seu acesso a essas coisas. Mas o que determina não é o dinheiro, ter ou não dinheiro, é ter acesso ou não ter acesso. Existem dois tipos de pobreza quando a gente vai estudar a pobreza como um fenômeno social. A gente separa em dois tipos. A pobreza absoluta, que a gente define como condição caracterizada por grave privação de necessidades humanas básicas, como alimentos, água potável, instalações sanitárias, saúde, residência, educação e informação. Isso depende não só do rendimento, mas também do acesso aos serviços. Então, pobreza absoluta é a pessoa que não tem acesso a esses direitos básicos, a essas condições mínimas de sobrevivência, ela é considerada pobre de um ponto de vista absoluto. Então ela é pobre, ok? Então a gente está falando de pobreza absoluta. Agora, pobreza relativa é quando o indivíduo, aqui essa definição ficou meio esquisita, mas quando o indivíduo, em comparação com a média, não tem nenhum atributo desejável, seja em renda ou condições favoráveis de emprego. Ou seja, a pobreza relativa é quando a pessoa tem menos acesso a essas coisas do que a média da população. Então, comparado à média da população, ela é pobre, por isso é uma pobreza relativa. Quando a gente fala de pobreza, a gente também tem que falar de distribuição de renda, que simplificando
bem simplificadamente, distribuição de renda é a forma como a renda produzida num país é distribuída para os habitantes. Um país ou região distribui a renda para os seus habitantes. Então a riqueza é gerada, se ela é distribuída, e como ela é distribuída para a população, é isso que a gente chama de distribuição de renda. De forma bem simples, né? É bem mais complexa a questão da distribuição de renda, mas para ficar mais fácil da gente entender, resumimos dessa forma. Quando a gente fala em distribuição de renda, os institutos de pesquisa no Brasil, eles falam em dois tipos de distribuição. Distribuição funcional da renda e distribuição pessoal da renda. Distribuição funcional é a repartição do PIB entre proprietários de capital e trabalhadores, ou a repartição do PIB entre proletariado e burguesia, entre quem é dono dos meios de produção e quem é trabalhador. Então, a distribuição funcional é quando eu analiso quanto do PIB está indo para os donos dos meios de produção, para os empresários, para os grandes fazendeiros, enfim, para quem manda, para quem é proprietário, e quanto do PIB está indo para o empregado. Quanto está indo para o patrão, quanto está indo para o empregado. Se está indo mais PIB para os patrões e menos PIB para os empregados, a gente fala que está havendo concentração de renda. Se está indo mais para os empregados e menos para os patrões, quer dizer que está havendo uma distribuição maior de renda. Outra forma da gente analisar a distribuição de renda é a distribuição pessoal. Aí a gente vai pessoa por pessoa ou família por família. Quando a gente entende que poucas famílias estão ficando com a maior parte da renda, é concentração de renda. Quando a renda está sendo distribuída para mais famílias, para a maioria das famílias, aí a gente tem, né, quando a maior parte da renda é distribuída para a maior parte da população, aí a gente está tendo uma distribuição maior de renda. Então, quando a gente fala em concentração de renda, isso é um problema, porque se a riqueza de um país é gerada, mas ela fica concentrada nas mãos de poucas pessoas ou de poucas famílias, significa que a maior parte da população tende a viver na pobreza. Então, quando a riqueza de um país é gerada, ela tem que ser dividida para a maior parte das pessoas, para que menos pessoas vivam na pobreza. Existem vários mecanismos de distribuir renda. O mais prático, o mais comum, o mais acessível na sociedade capitalista é gerar emprego e pagar bons salários. Se você tem emprego para todo mundo e todo mundo recebe um bom salário, a renda está sendo distribuída. Quando falta emprego e os salários são baixos, a renda fica concentrada nos donos dos meios de produção. Aí você não tem distribuição de renda. Então, no modelo capitalista, que é o que nós vivemos, gerar emprego e pagar bons salários é a forma de distribuir renda. Mas existem outras formas de distribuir renda. Quando o governo cobra impostos e usa o dinheiro desses impostos para dar uma educação de qualidade, fazer escolas de qualidade, hospitais de qualidade, uma segurança pública de qualidade, saneamento básico de qualidade, isso é uma forma de distribuição de renda indireta, né? Você não está dando dinheiro na mão da pessoa, mas você está dando acesso aos serviços. Você está pegando o dinheiro dos impostos e produzindo serviços para as pessoas. Isso é uma forma de distribuir renda, uma distribuição indireta. A distribuição direta é você pegar o dinheiro e dar na mão da pessoa. Por exemplo, um Bolsa Família é uma forma de distribuição direta. Você pega o dinheiro dos impostos e dá na mão da pessoa que não tem nada, da pessoa que é pobre. Ou outra forma de distribuição de renda, como eu acabei de explicar, é gerar emprego e pagar bons salários. Então tem esses vários mecanismos, e aí os governos têm que decidir qual é a melhor forma de distribuir renda. Mas distribuir renda é importante e é necessário para que a sociedade funcione bem. Concentração de renda é prejudicial em qualquer sociedade, porque você faz com que poucos tenham muito e muitos não tenham nada. E como é que o Brasil tá? As pesquisas mais recentes mostram que o Brasil está melhorando nos últimos anos. Da década de 90 para cá, o Brasil melhorou. O Brasil diminuiu a concentração de renda, ou seja, o Brasil aumentou a distribuição de renda. Só que isso não significa que o Brasil está numa posição boa. Hoje, o Brasil é o quarto pior país em distribuição de renda na América Latina. Se você pegar todos os países da América Latina, do México para baixo, o Brasil é o quarto pior. É o quarto que mais concentra renda, isso hoje. Em 1990, o Brasil era o campeão da concentração de renda. O Brasil era o país que mais concentrava a renda. Então, de 1990 para cá, o Brasil ter caído de primeiro para quarto, nesse ranking maldito, é bom. Mas o Brasil ainda estar em quarto significa que tem muita coisa para melhorar ainda. O Brasil é um país que concentra muita renda. Poucas pessoas no Brasil concentram muito dinheiro, concentram a maior parte do PIB, enquanto a grande maioria da população tem uma fração pequena do PIB. Essa questão da diminuição da concentração de renda no Brasil e de um certo crescimento econômico causou um fenômeno interessante. Normalmente a gente analisa, né, nas aulas de história a gente sempre vê as pirâmides sociais. No Brasil,
né, ali por volta de 2011, o Brasil deixou de ter uma pirâmide social, o Brasil virou um losango social. Por quê? Na pirâmide a base é maior, o topo é menor. No losango, o centro é maior. E por que esse centro é maior? Como o Brasil nos últimos anos aumentou a renda da população e aumentou a distribuição de renda da população, muita gente que era da classe D e da classe E, das classes mais baixas, foi para a classe C, foi para a classe média. Então a classe C aumentou. Então você teve uma diminuição das classes mais baixas, as classes mais altas continuaram iguais, e a classe média cresceu. O que ajudou o Brasil a ter esse aumento? Aí você tem as melhorias econômicas da época do governo Fernando Henrique Cardoso, né, diminuição da inflação, geração de empregos, você tem os programas sociais e o crescimento econômico do governo Lula, programas como Bolsa Família, o aumento dos salários, o aumento do poder de renda da população brasileira. Então ali, entre os governos Fernando Henrique, que é ali década de 90, comecinho dos anos 2000, e o governo Lula, primeira década do século XXI, você tem aí um aumento, né, dessa classe C. A partir do governo Dilma, esse crescimento econômico, essa distribuição de renda começa a enfrentar problemas, e aí o governo Dilma vai enfrentar algumas crises econômicas, depois o governo Temer não vai solucionar muito essas crises econômicas, e agora o governo Bolsonaro, além de todos os problemas que o governo Bolsonaro já tem, a gente está no meio de uma pandemia, então é muito provável que esses números aí que a gente está vendo de classe C diminuam e classe D e E aumentem. Mas enfim, a gente está tendo aí uma tendência a que esses números mudem, mas que a gente vinha observando nos anos anteriores era um aumento da classe média no Brasil. E esse aumento da classe média fez surgir um fenômeno que no Brasil ficou chamado de nova classe média. Quando a gente fala de nova classe média, a gente está falando de uma parte da população que aumentou o seu poder aquisitivo, aumentou a sua renda. Só que os pesquisadores eles têm abordado essa nova classe média por dois caminhos. Primeiro caminho, pessoas que aumentaram a sua renda. Então, pessoas que passaram a ganhar a partir de um determinado valor, um salário maior que tanto, eles entendem como classe média. Outros pesquisadores vêm de uma forma um pouquinho mais complexa. Eles pensam na classe média como possibilidade de participação social. Porque às vezes você ganha um salário maior, mas você continua excluído da sociedade de alguma forma. Os que entendem essa nova classe média a partir do aumento da renda, eles vão considerar que teve um expressivo crescimento da classe C desde o início do século XXI. Então, desde o início do século XXI, um pouquinho ainda na década de 90, final do século XX, mas principalmente a partir do início do século XXI, finalzinho do governo Fernando Henrique e primeiro mandato do governo Lula, principalmente, muita gente que era das classes D e E passou para a classe C porque arrumou emprego de carteira assinada, aumentou o salário, e esse aumento de salário fez a pessoa ter mais acesso a serviços, mais acesso a bens de consumo. Então muita gente comprou a geladeira nova, comprou um carro que não tinha, comprou móveis novos, comprou uma casa, enfim. Isso fez o aumento de salário fez a pessoa ter acesso a coisas que antes não tinha. Outros, porém, vão analisar que, do ponto de vista da participação social, o aumento da renda não garantiu uma efetiva participação da pessoa na sociedade. Então, muitas pessoas que tiveram sua renda aumentada continuaram segregadas, continuaram não podendo frequentar determinados espaços e continuaram, às vezes, sem uma participação política efetiva, sem uma participação mais efetiva nas decisões da sociedade. Então, elas se tornaram consumidores, passaram a consumir mais, mas continuaram tendo uma educação sem muita qualidade, porque aumentou a renda da pessoa, mas ela não conseguiu aumentar a renda suficiente para pagar uma escola particular para o filho. Então continua tendo acesso a uma educação de qualidade questionável. Aumentou a renda, mas não conseguiu pagar um plano de saúde, então continua indo no hospital público de qualidade questionável. Então essa nova classe média não seria uma classe média de fato, porque a classe média de fato tem acesso a serviços de qualidade. E também esse fenômeno do crescimento da nova classe média trouxe uma contradição. Essas pessoas tiveram um aumento de renda, e esse aumento de renda aumenta o consumo. Quando aumenta o consumo, aumenta a produção. Quando aumenta a produção, isso gera empregos. E isso cria um círculo virtuoso. Aumenta a produção, você precisa de mais trabalhadores.
mais gente trabalhando, mais gente com renda, mais gente consumindo, mais consumo aumenta a produção e assim por diante. Então isso aquece a economia e gera empregos. Porém, esses novos hábitos de consumo também geraram numa grande parcela da população hábitos de consumismo, ou seja, de comprar coisas que não precisavam e comprar mais do que pode pagar. Então isso levou a um grande endividamento e inadimplência de grande parte da população. Então a renda cresceu, mas o endividamento cresceu também. Então as dívidas estão consumindo essa renda que cresceu. E isso também ajuda a explicar por que essas pessoas não conseguem acesso a algumas outras coisas que classes mais altas pagam por. Para indicar a situação da sociedade, de desigualdade social, né, acesso da população a bens e serviços, a gente tem os indicadores sociais. Eu vou falar para vocês de 3 indicadores sociais. Recomendo que depois vocês pesquisem sobre eles para dar uma aprofundada, que eu só vou dar uma pincelada. Primeiro, vocês inclusive já devem até ter ouvido falar nas aulas das disciplinas técnicas por aí, é só uma passada por cima que eu vou fazer aqui com vocês. O primeiro indicador social é o índice de Gini. O índice de Gini é um número que dá de 0 a 1. Um número ali decimal que dá de 0 a 1. No índice de Gini, 0 significa distribuição de renda perfeita, ou seja, que toda a renda do país é dividida de forma exatamente igual entre todas as famílias. Então todas as famílias têm exatamente a mesma renda. Tudo que o país gera é dividido exatamente igual para todo mundo. Esse número é o índice de Gini. Significa o 0 é o bom. Quanto menor, quanto mais perto de 0, melhor. E o 1 é a perfeita concentração de renda. Que 1 significa que uma família sozinha tem toda a riqueza do país e todas as outras famílias não têm nada. Então são os extremos. O 0 é a perfeita distribuição e 1 é a perfeita concentração. Uma família tem tudo e o resto não tem absolutamente nada. Claro que esses números são números ideais. Nenhum país do mundo é 0 ou 1. Mas a maioria dos países fica entre 0,2 e 0,5. A maioria dos países do mundo está entre 0,2 e 0,5. Lembrando que quanto menor, melhor. Então 0,2, os países que estão ali no 0,2 são os países com melhor distribuição de renda. Os com 0,5, os que têm pior distribuição de renda. Qual que é o índice do Brasil? Em 2018 o Brasil tinha índice 0,539. Então o Brasil tem um pouquinho mais que 0,5. Ou seja, o Brasil está entre os países com pior distribuição de renda no índice de Gini. Outro indicador social que você já deve ter ouvido falar bastante é o PNAD, que é a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios, feita pelo IBGE, e o PNAD ele investiga diversas características socioeconômicas, então ele não é um índice único, ele vê como estão os índices de educação, os níveis de educação da população brasileira, trabalho, emprego formal ou informal, desemprego, rendimento, né, os salários, habitação, quem mora em casa própria, quem mora de aluguel, quem não tem casa, quem mora numa casa melhor, numa casa pior, pessoas por casa, taxa de fecundidade, quantidade de nascimentos, acesso à saúde, enfim. Então o PNAD ele mostra todos esses índices. Se vocês entrarem no site do IBGE e procurarem lá pelo PNAD, vocês conseguem identificar todas essas circunstâncias. Inclusive, aqueles dados que eu mostrei ali da desigualdade de gênero são baseados em dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios. Então, são baseados no PNAD. Vocês podem conferir depois. Outro índice, que é um índice usado internacionalmente, é o IDH, o Índice de Desenvolvimento Humano. Ele mede a qualidade de vida e desenvolvimento da população de um país com base em vários fatores, como expectativa de vida, dados econômicos, salário, renda, analisa escolaridade, enfim, uma série de fatores, mais ou menos como o PNAD. Então ele analisa uma série de fatores. Ele também tem um número que vai de 0 a 1, só que ele é o contrário do índice de Gini. No índice de Gini, quanto menor, melhor. Quanto maior, pior. No IDH, quanto mais baixo é pior, quanto mais alto, melhor. Então também é um valor que vai de 0 a 1, mas o 0 significa péssimo, desenvolvimento humano terrível, 1, desenvolvimento humano perfeito. Também não existe nenhum país do mundo 0 ou 1, mas aqui a escala é maior. Tem países que estão perto do 0 e tem países que estão perto do 1. Em 2019, que é o último levantamento, o Brasil tinha 0,761. É razoável. O Brasil é o número 79 do mundo em IDH, o 79º. Aí você fala assim, 79 de 200 e poucos países que existem no mundo não está tão ruim. Mas se a gente for pensar do ponto de vista da concentração de renda,
O Brasil tem uma das 10 maiores economias do mundo. O Brasil é um dos 10 países mais ricos do mundo. Mas em índice de desenvolvimento humano, o Brasil é só o número 79. Tem alguma coisa bem errada nisso, percebem? Então, se o Brasil tem uma das 10 maiores economias do mundo, mas o índice de desenvolvimento humano do Brasil é só o 79º do mundo, significa que essa renda de uma das 10 maiores economias do mundo está concentrada nas mãos de poucas pessoas. Ou seja, o Brasil é um país com um alto índice de concentração de renda. Ainda quando a gente fala de desigualdade na sociedade, a gente tem que pensar numa questão que é muito importante também. Quando a gente fala de desigualdade social, a gente tem que falar na questão das oportunidades e das condições. Um país democrático é, em geral, um país que proporciona oportunidades iguais para todos. Mas as oportunidades iguais não significa que todos tenham as mesmas condições de concorrer a essas oportunidades. Países como o Brasil, que tem altos índices de concentração de renda, altos índices de desigualdade por gênero, por raça, enfim, e por outros quesitos, a gente tem muito claramente condições desiguais para as pessoas. Um exemplo, todo brasileiro tem assegurado pela Constituição brasileira, pela Constituição, o direito ao estudo. Toda criança, por exemplo, é obrigada a estar na escola. Só que algumas pessoas têm acesso a escolas melhores do que outras. Isso pela renda, isso por oportunidades, etc. e tal. Então, duas crianças no Brasil têm a mesma oportunidade igual de estudar. Mas as condições em que elas acessam essas oportunidades são diferentes. Uma vai estudar numa escola muito boa, outra vai estudar numa escola muito ruim. E o que determina essa diferença de condições? Muitas vezes, renda. Pessoas mais ricas geralmente têm acesso a condições melhores. E mesmo que vocês digam assim, mas as universidades públicas não é por renda, mas para entrar na universidade pública, geralmente a pessoa passou por todo um processo de estudo em excelentes escolas, teve condições materiais de estudar em melhores escolas, tinha computador em casa, tinha acesso a uma série de condições que fez com que ela entrasse numa universidade pública, e uma outra não teve as mesmas condições, não conseguia entrar na universidade pública. Ou mesmo quando a gente fala, a pessoa que entrou num IFE, por exemplo, está fazendo ensino médio no Instituto Federal, e aí a imagenzinha que eu estou mostrando ali do lado. Você tem uma pessoa que está fazendo ensino médio técnico integrado no Instituto Federal, mas essa pessoa tem uma família estruturada, tem uma boa casa, que ela consegue ter um espaço ali para ela estudar quando ela está em casa, silencioso, com um computador, com acesso a boa internet de qualidade, e ela não tem nenhuma outra preocupação senão os estudos. E você tem um outro aluno exatamente na mesma sala, às vezes senta na cadeira do lado, na cadeira de trás, que além de ir para o IFE, ele também precisa ter um trabalho de meio período ou no final de semana para ajudar a família, para ajudar a comprar alimentação, para ajudar a pagar o transporte dele, porque ele mora longe do IFE, e ele tem uma série de outras preocupações. Ele tem uma casa pequena, ele não tem um espaço silencioso para estudar, a família dele não tem condições tanto de ajudá-lo, né? Às vezes o outro aluno, os pais têm ensino superior, conseguem ajudá-lo com os estudos. Esse outro aluno, às vezes, ninguém na família tem um ensino superior, às vezes ele é a pessoa que tem mais estudo na casa e só está no ensino médio, não tem as mesmas condições, tem uma série de outras preocupações. Então, mesmo eles tendo a mesma oportunidade, um tem condições muito maiores de desfrutar dessa oportunidade do que o outro. E o que acontece? Muitas vezes na nossa sociedade a gente fala em meritocracia, como se esses dois alunos que estão estudando na mesma sala, o que diferenciasse um do outro é simplesmente o esforço. E a gente está vendo, como mostra nessa charge, não é o esforço. O que está embaixo ali, se vocês perceberem, ele está se esforçando muito mais. Só que o de cima vai conseguir chegar no topo muito mais rápido, porque ele tem menos coisas carregando, ele tem menos coisas para fazer, menos coisas para se preocupar. O de baixo pode ser que chegue lá em cima também, e tomara que consiga, né? E se ele for meu aluno no IFE, eu estou fazendo o máximo possível para que ele consiga, mas ele vai ter que se esforçar muito mais. Então, quando a gente fala de diferentes condições, essa ideia de meritocracia ela se torna uma noção problemática, porque a meritocracia é parte do pressuposto de que todos têm as mesmas oportunidades e as mesmas condições. E nós sabemos que no Brasil, às vezes nem as mesmas oportunidades as pessoas têm. E quando tem as mesmas oportunidades, na maioria das vezes elas não têm as mesmas condições. Quando a gente fala de igualdade, de distribuição de renda, de igualdade de oportunidade, igualdade de acesso, igualdade de permanência,
A gente está falando na possibilidade do Estado, do governo, olhar para essas pessoas que têm mais dificuldades, que têm mais problemas e ajudá-las. Então, para igualar as condições, às vezes o Estado precisa dar uma ajuda a mais para uma pessoa que outra não precisa. E aí os dois vão conseguir subir a escada ali na mesma velocidade. Para terminar, um assunto que veio muito a calhar nesse momento de pandemia é a questão da desigualdade digital. Ela é mais um assunto que a gente pode tratar e eu recomendo que vocês olhem com carinho para esse assunto, que ele pode ser um tema de redação no Enem. A gente vive numa sociedade hoje em que as tecnologias, as novas tecnologias, elas são cada vez mais presentes e cada vez mais a gente precisa de tecnologia para fazer coisas simples do dia a dia, né? Cada vez mais coisas bobas que antes a gente fazia sem nada tecnológico, a gente precisa de um celular, a gente precisa de um caixa eletrônico, enfim. Então a tecnologia está se tornando cada vez mais impositiva, cada vez mais a gente precisa da tecnologia para fazer coisas simples do dia a dia. Só que o acesso ao meio digital não é igualitário. Para o estudo remoto, todo mundo precisaria ter um computador em casa. Só que nem todos têm um computador em casa. E nem todos têm um computador com uma internet boa em casa. Às vezes tem um computador, mas a internet é ruim. Então você não tem as mesmas condições de acesso. Isso tem a ver com renda. Famílias com melhores condições econômicas conseguem proporcionar um computador e uma internet melhor. Mas às vezes também tem uma questão de escolaridade. Às vezes a pessoa até tem condições de ter o computador, até tem condições de ter uma internet boa, mas não sabe usar, tem dificuldade para usar, né? Então isso dificulta o acesso da pessoa. Então, essas diferenças econômicas e de escolaridade, elas dificultam o acesso a essas novas tecnologias. Algumas pessoas vão ter isso com muita facilidade, porque tem uma renda que permite e porque tem uma escolaridade, uma cultura que permite. Outras pessoas não vão ter porque não tem a renda e ou porque não tem o conhecimento necessário para usar. E essa desigualdade digital acaba reforçando outras desigualdades, como por exemplo na educação, nesse contexto de pandemia. Quem tem acesso a equipamentos digitais, a tecnologias de informação com mais facilidade, está tirando de letra esse momento. Tirando de letra talvez esteja exagerando, mas está conseguindo se virar nesse momento de pandemia para estudar em casa. E quem não tem esse acesso? Quem só tem um celular ruim com a tela trincada para estudar em casa, com uma internet fraca? Então isso vai fazer com que quem tem condições de acesso digital consiga estudar melhor, consiga ter mais sucesso do que quem não tem essas condições. Então você vai aumentar essa desigualdade que era econômica, mas que no ensino presencial os dois estão ali na mesma sala de aula, se esforçando para atingir o mesmo nível. Quando vai para o ensino remoto, um tem estrutura em casa tecnológica, o outro não tem estrutura tecnológica. Esse que já tem condições econômicas vai continuar avançando, e esse aqui que não tem as condições econômicas vai estagnar. E aí a diferença que era só econômica vai ser econômica e de ensino, vai ser econômica e de acesso à educação. Então essa desigualdade digital acaba reforçando outras coisas. E em outros setores também, o trabalhador que tem domínio de ferramentas tecnológicas, ele teoricamente vai ter um leque maior de opções de emprego do que o que não domina as novas tecnologias. Por isso que hoje em dia a gente fala muito em inclusão digital, em tornar possível que as pessoas tenham acesso às tecnologias, né? Mesmo que ela não tenha em casa, mas que, por exemplo, espaços públicos que ofereçam computadores com acesso à internet, cursos básicos de informática, de tecnologia, cursos básicos para ensinar a usar corretamente os recursos do celular. Então, por mais que a pessoa, de repente, não tenha condições de ter em casa, mas a gente fala em inclusão digital como a possibilidade que as pessoas tenham acesso a usar, né? Como, por exemplo, no IFAR, que a gente tem os laboratórios de informática, que quando tem aula presencial, tem ali os horários que os alunos que não têm computador em casa podem usar os computadores do IFE. Isso seria uma forma de inclusão digital. Então, é algo também que na nossa sociedade tem se tornado cada vez mais importante e nesse contexto de pandemia ficou muito evidente. E eu acho que é um tema legal para vocês, de repente, treinarem uma redação, quem sabe? Encerramos essa nossa parte aqui de estratificação e desigualdade social. Espero que tenha sido útil. Qualquer dúvida, me mandem e-mail ou mensagem no WhatsApp. Até mais.